Oi, eu tenho aqui um editor de texto chamado Acme e ele funciona com contexto de menus e também tem um certo atalhos de compatibilidade com o Mac. Mas se eu, por exemplo, eu vou aqui dentro desse developer, cadê? Não é esse aqui que eu quero ir. Eu quero ir no desktop. Então eu clico aqui em desktop e ele mostra. Tem esse aqui, o bookmarks, ele abriu, eu vou jogar aqui para desse contexto aqui. Beleza, então tem aqui, se eu seleciono todo esse texto aqui, apertar Command X, que eu vou fazer agora, ele corta, se eu apertar Command V, ele vai colar várias vezes, se eu apertar Command Z, ele vai desfazer as alterações, então aqui eu desfiz aqui e retornou ao conteúdo original. Ok, ele tem os atalhos que eu preciso, mas por exemplo, se eu quisesse fechar só esse arquivo que tem esse bookmarks.txt aqui que eu abri, o Command W, que geralmente é uma tecla que faz isso, não tem essa ação. Olha, ele mostra os caracteres malucos, então não está funcionando como no Mac. Então eu vou fazer uma alteração que ele funcione como o Mac. Para isso, eu sei que dentro desse contexto del, se eu apertar, ele vai fazer sumir o arquivo. Então esse del é o que eu preciso implementar dentro de um atalho de texto, no caso. Ok? Então, eu vou fechar o Acme, esse é o atalho para o Acme, então toda a árvore do Acme está dentro desse user local planar bin. Eu vou fazer um CD para esse diretório aqui, automático, tá ali, tô dentro dele. Esses são os fontes do Acme, tudo em C. Eu vou dar um make para construir o cara. E a vantagem de eu compilar aqui dentro é que eu posso fazer alterações e deixar o meu próprio diretório, o meu Acme que está funcionando normalmente sem destruir ele completamente. Então tá, compilei. No final das contas, ele chama a infraestrutura do LLVM, que é o compilador do Mac, no caso. Né? Então, ele tem um CC, você vai ver aqui, é o Apple LLVM, versão 8, e ele está chamando aqui 9C, mas ele na verdade, por baixo está rodando o LLVM. Outro detalhe, quando a gente vai debugar um programa, é que a gente tem que passar, no caso a gente faz um make, né, que é MK, a gente passa as flags de compilação. Então a gente geralmente passa menos G aqui. Só que como ele, da maneira que tem um makefile aqui dentro, ele consegue já passar as informações de debug e manter dentro desse arquivo o.acme. Esse o.acme é o que foi compilado localmente com as informações de debug. Por que a gente precisa disso? Porque a gente vai fazer uma alteração que eu tenho certeza que vai dar algum problema e eu vou querer debugar com o LLDB, que é esse cara aqui, que é o debugger do LLVM. E se você tem Linux, você pode fazer com que eles usar o GDB, que é compatível. Então, se você vai ver esse vídeo, vai pegar uma ideia geral para o LLDB, mas pode aplicar também para o GDB, porque eles são muito parecidos em funcionalidades. Ok? Então, vamos aqui ao Acme está executando. A primeira coisa que tem que ver é como eu vou poder ligar o debugger, que é o LLDB. Está aqui executando. E tem uns comandos dele aqui, eu posso dar um help e tal, não é o caso aqui, eu vou dar um exit, sair dele. Eu preciso saber onde o Acme está executando. Eu sei que o Acme ele tem uma maneira de execução que ele cria 3 processos, na sequência aqui. Ó. Mas o que eu quero debugar geralmente fica no segundo processo. Geralmente não, fica no segundo processo, é esse cara aqui. Ó. Então o primeiro, o segundo processo é 3709. Então eu vou dar o LLDB. E aí eu tenho um comando attach, né? E o número do processo. Opa, o que é isso? Não. Eu devo ter colado coisa demais. Sim, tava com buffer ainda. Vamos de volta, LLDB. Qual é o processo mesmo? 3709. Attach, 3709. Agora ele vai ligar com esse cara aqui que está executando. Parou. Ele parou dentro do sistema operacional e a razão foi ser stop, porque o debugger se ligou ao programa, né? Daqui eu não posso fazer nada, não posso digitar nada, nem fazer nenhuma ação, porque está tudo parado. Então, eu vou dar um continue aqui e aí o cara vai executar normalmente, vai resumir, né, que chama. Então, aqui está funcionando, eu vou abrir um arquivo, text.c, por exemplo, aqui, ó. Beleza. Nós vamos procurar, por exemplo, uma função chamada textType, porque ela é crucial. Por que ela é crucial? Porque ela tem o loop principal das ações das teclas. Esse
K left é a tecla para ir para a esquerda. Então ele faz alguma coisa, né, dentro desse contexto. Eu vou descer até achar o que faz o undo, o copy e o paste tá aqui. Olha, esse aqui são os caras que fazem algumas ações. E, por exemplo, o copy está aqui dentro, que é o comando C no caso. E o que eu quero fazer é um del. Eu sei que a função chama-se del. Aqui, por exemplo, no copy, ó. O copy ele chama um cara chamado cut, na verdade, com uns parâmetros aqui. Então nós vamos fazer dessa forma. Eu vou chamar, por exemplo, sei lá, pode ser aqui. Vamos botar aqui então. Case CMD mais W. Nós vamos chamar isso de, como está aqui, que é o command. W vai fazer a função del. Então tem que digitar o type commit com o parâmetro T, que é o contexto que eu estou digitando atualmente, né? E também tem informação da janela e tudo mais. Então tem um del, que tem vários parâmetros, e nós vamos ter o return aqui também, que ele precisa fazer. Aqui. Do que eu sei, porque eu já vi antes o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso passar então o T, o new, mais um new, são 2 new, um falso. Eu não posso explicar tudo o que tem aqui porque teria que entender como funciona o Acme. E esse não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente debugar com o LLDB. Implementar uma feature e debugar. Então aqui eu tenho que fazer um put que é para salvar o cara. E ele foi salvo. Del T, esse cara então, como ele vai chamar o del que vai fechar, como se eu estivesse apertando aqui, o del aqui, por exemplo. Mas não é o caso que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Ele está executando dentro ainda do LDB, mas não tem problema. Eu vou dar um quit aqui, vai sair. Que eu preciso compilar o cara. O processo parou, dá um make. Ele sabe que o text.c modificou. Mas ele me deu um warning aqui, ó. Declaração implícita da função del é inválido dentro da versão mais de 99 do C. Então tem que, de alguma forma, fazer com que ele saiba disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu Acme normal. Vou editar aqui novamente. Eu sei que o arquivo que tem os cabeçalhos é nesse fns.h. Vamos dar uma olhada aqui. Não, o cut está aqui. Então eu vou passar. Vou copiar esse cara aqui. Opa. Vou chamar de del. Ele tem os parâmetros bem parecidos aqui. A declaração é essa mesma, de protótipo dela, né? Test. E é isso aí. Put. Manda ver o que vai dar com make agora. Como esse arquivo de include é importante, ele está recompilando os outros .c, que depende dele. Ok, compilou e agora não deu warning. Ele gerou o meu Acme novo, com a alteração que eu fiz para apertar a comando W. Então vamos lá, vamos executar o cara. Executei. Então, como eu falei aqui, se eu apertar del aqui, ele vai apagar esse cara. Apertei um aqui meio maluco, del, apaga. Mas se eu apertar Command W, também teria que sumir com essa janela amarela aqui. Bora ver se ele faz isso. Opa! Acabou um. Falha de segmentação. Isso quer dizer que a minha alteração fez algum problema no código e gerou um erro catastrófico. Eu vou então chamar o Acme novamente e vou abrir agora com o debugger. Vamos ver os processos. Olha, o Acme ele sempre dispara 3 processos. E para experiência eu sei que o segundo processo é o cara que eu tenho que me ligar, é o 4308. Então vamos chamar o LDB e eu preciso me ligar ao processo 4308. Ele vai tentar fazer a comunicação e parou o programa, que ele está congelado, né, dentro do sistema operacional, nesse contexto aqui. Só que agora, o que eu vou fazer? Não, eu posso executar ele novamente, continuar, e vou disparar o problema, que é apertar a comando W bem aqui, por exemplo. Opa, o debugger está aqui. Parou, por que razão?
X-bad access. Então teve um acesso errado de memória, proibido, ou alguma coisa que não faz sentido. Como é que eu vou entender o que aconteceu? Porque tem um contexto aqui dentro da aplicação. Ele parou dentro dessa função intype, que está nesse código aqui, o ind.c na linha 567. E aí ele me lista as linhas desse contexto, que é esse cara aqui. O que eu posso fazer é ver o conteúdo das variáveis para saber por que deu esse problema. Provavelmente está dentro desse if aqui, né? Porque é onde ele faz um acesso de memória aqui. O v é um ponteiro, né? O call é uma estrutura que está dentro dele, então ou esse cara aqui também desse lado pode estar com problema. Vamos ver o que é o v. O v é um ponteiro e está ligado a uma região que faz algum sentido, então vamos tentar fazer essa direção ali. V call, mas o que é o v call? Olha, o v call tá 0. Isso tá estranho, quer dizer, o 0 é um nulo, né? Se tentar fazer uma outra direção para safe, o que acontece? Não tem acesso, então aqui está com problema. Vamos ver o outro lado, mas a gente já sabe que esse é o problema. O vbody está ok. Acabei perdendo o contexto. Vbody fr maxline, bora ver se ele consegue fazer isso. Vbody fr maxlines. Consegue, então o nosso problema está nesse safe, nesse call sendo null. Então ele não consegue acessar o safe. Então eu já sei qual é o problema. Vamos voltar ao Acme. Eu vou desatachar o processo, ele deu o segflow aqui. E vamos tentar editar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer com que isso não seja problema? Então eu sei que está no int.c no caso. Vamos lá. Abrir o cara novamente. Dentro da linha 564. No inset tag 1, vou procurar por inset tag 1 que é mais fácil para mim. Opa. Inset tag 1 é onde estava aquele if. Vou procurar novamente. Não. Mais uma ocorrência. Não. É esse aqui. Ele parou nesse problema aqui, nessa linha aqui. Então, olha ver se essa é a linha mesmo que a gente estava procurando. Aqui não está indo. Enfim. Aqui está o cara que eu preciso alterar. Esse call. Então, primeiro, antes de acessar esse safe do call, a gente precisa ter certeza que ele existe, né? Então, vcall, aí sim, e ele tenta acessar. Se isso aqui for null, isso aqui dá 0, então o end já falha e ele não seta esse cara aqui. Esse cara aqui. Opa. E tal coisa ali. Put. Vamos compilar e ver que diabos dá. Compilei, ok, vamos executar. E aí? Command W. Bum, de novo. Mais uma falha de segmentação. Vamos ligar de novo então o nosso debugger. Vamos executar. Vamos catar o processo. É o segundo, como eu falei. Então é esse cara aqui, ó, 4480. Vamos pegar o 4480. Tart 4480 é isso. Ou é 4080? Vamos ver agora. Pronto, estamos de novo no Acme. Vou dar um continue. E agora eu vou fazer Command W novamente. Bum! Só que agora ele parou em outro contexto. Esse é o contexto do problema, que continua sendo o mesmo tipo de problema. Exec bad access, acesso ruim de memória. Nesse arquivo, nessa função keyboard thread do arquivo acme.c na linha 489. Esse é o problema. Mais uma vez eu tenho uma variável que faz direções. Então provavelmente alguma desses acessos estão estão com null ou fora de algum contexto. Vou tentar o T, por exemplo.
print T, isso. Ok, vou tentar fazer o acesso ao W. Ok, tem um valor ali de região de memória, W. Vamos tentar o body agora. O body foi também. O que tem faltando mais aqui? Body.file. Bora ver se ele consegue fazer acesso. Opa, zerado. Então aqui a gente já tem um problema. Tem que testar se o body.file ele não tá zero. Para depois tentar fazer acesso às outras coisas que a gente precisa nesse teste aqui. Então vou ter que pegar nesse if e fazer um teste aqui desse body file se ele existe. Senão nada feito. Então vamos parar aqui no arc.c. Qual foi a função interessante? Foi na keyboard thread. A gente pode ir na keyboard thread direto, então acme.c. Abrir então, cara, vamos procurar pela keyboard thread. Uma próxima ocorrência dela. Não, aqui no keyboard thread. Ele tinha um if cool test, esse cara aqui. Então tem que, dentro desse if, fazer mais um teste. Além dessas condições, tem que ter mais uma condição. O tw body.file também tem que ser diferente de zero. Então se eu botar dentro desse if, ele vai acabar fazendo esse teste também. Só vai executar isso aqui se isso aqui também não for nulo. Então faça um put, salvei. Vamos dar um make novamente. Compilou. Vamos executar agora e ver o que aconteceu. O arquivo está aqui executando. Vou dar command D. Opa, fechou. Não deu certo. Vou tentar abrir um outro arquivo aqui. Por exemplo, vamos abrir um new aqui. Vamos tentar users holder desktop book max system. Vamos tentar abrir esse cara aqui. Aqui ele. Muito bem. Abrimos. Então, se eu quiser abrir um TextType novamente, está aqui dentro. Vou fechar, command W. Ó, fechou. Só que tem um bug ainda faltando, que é esse marcador aqui não deveria existir. Quando eu faço del dentro desse contexto aqui, por exemplo, ele some, deixa branco e não tem mais nada para exibir. Mas aqui não está acontecendo desse jeito. Tem algum bug. Mas isso aí fica para depois. O importante é que a gente conseguiu corrigir e, de alguma maneira, implementar o comando W para fechar, como no Mac a gente espera que aconteça. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma interessante ou útil. Até o próximo. Valeu, tchau.